Opa, tudo bom? Eu sou a Ellie e esse é o seu, esse é o seu, o nosso canal. Vamos começar sim com os vídeos aqui de retrospectiva. Eu sei que o canal começou em novembro, mas eu vivi, apesar de não parecer muito, que eu fiquei o ano inteiro estudando pro Enem. Vi filme, vi série, li livro, inclusive vai ter retrospectiva dos livros também. Eu e Dartinho estamos aqui. Pra quem não sabe, Dartinho é esse Dartinho, tá? Dartinho para os íntimos. Estamos aqui para indicar para vocês 12 filmes a assistir esse ano que me surpreenderam e que eu dei nota máxima, eu achei maravilhoso. Então, sem enrolação, vamos lá. Mas antes, deixa eu enrolar um pouquinho. Deixe seu like, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais que estão aparecendo aí. Agora sim, vamos lá. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui, não temos vinheta. Bom, pra fazer essa lista, coloquei a regra de que a primeira vez que eu assisti esse filme teria que ser em 2025. E os filmes dessa lista não são um ranking. O número 1 dessa lista é o Batalhão 6888. Cara, eu vou ser sincera, eu não gosto de filmes de guerra, mas esse foi maravilhoso. E ainda melhora quando você descobre que aconteceu na vida real. Em Batalhão 6888, a gente vai acompanhar um batalhão, que é o 6888. Ele é apenas composto por mulheres pretas. Muita gente colocou esse batalhão lá embaixo, exatamente por serem compostos por mulheres pretas. Um absurdo isso. Muita gente não sabia o que fazer com esse batalhão, achava que era um batalhão assim meio, pra que existe? Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, a correspondência que chega da família pro soldado e vice-versa, aí botaram pra cuidar da correspondência, achando que não seria nada. Podia ser uma tarefa difícil até pra elas, que podia ser uma tarefa onde elas não conseguiriam lidar. Resumindo, era um batalhão completamente desacreditado por todos em volta, principalmente por batalhões compostos por homens. Fazer o quê? É o normal, entre aspas. Já vou avisar aqui pra quem não gosta de filmes de guerra e tá pensando em dar uma chance, que achou a história assim interessante, é uma guerra. Vão ter personagens perdidos. Já aviso. Essa lista começou meio pesada, né? Mas eu recomendo muito Batalhão 6888. Foi um filme que me surpreendeu pra estar nessa lista, né? Obrigada, Moto, pela sua não colaboração. O número 2 é Viva os Noivos. O nome não é esse. Passar vergonha aqui tentando falar o nome, que é Dhurandhar. Deve estar ruim. Não falo indie. Viva os Noivos é um filme indiano. O casal principal é um casamento arranjado. Eles não conhecem nada um sobre o outro, porque eles nunca conseguem ficar sozinhos antes do casamento. O casamento é organizado muito rápido. Foi mais 2 semanas, mais ou menos, entre eles organizarem o casamento até o casamento em si. Teve toda a questão do noivado também. Lá na Índia, eles são um povo muito festivo. Então, assim, o noivado é uma festança, o casamento é uma festança maior ainda. Até que chega o dia da noite de núpcias. Eles finalmente conseguem ficar sozinhos. Estavam ali, né, naquele momento. Vai ou não vai? No quarto. Eles estavam no hotel. Bate alguém na porta e pergunta pra ele onde é que tá o Charlie. Ele ficou confuso. Ele ficou tipo, quem é Charlie? Eles continuaram falando. Quem é o Charlie? Quem é o Charlie? E botaram uma arma na cabeça dele. E o cara só queria uma lua de mel, tá ligado? Ele só queria ter paz ali com a esposa dele que ele mal conhece. Os caras começam a correr atrás dele perguntando onde é que tá o Charlie e eles não sabiam que raio de Charlie era esse. Mas, cara, é um filme que, assim, misturação, comédia, romance. Realmente surpreendente porque, assim, a grande maioria dos filmes indianos que eu assisti acaba em tragédia. Mas esse é muito divertido. Inclusive, os meus pais, eles não gostam de filme indiano. Exatamente, os que eles assistiram era tragédia. Insisti pra eles assistirem esse. Eles se amarraram, eles riram muito. O número 3 dos filmes que mais me surpreenderam esse ano é Naquele Fim de Semana. Que filme bom! Esse filme foi baseado nesse livro aqui, de mesmo nome, que foi um dos livros que eu li esse ano, que vai estar na retrospectiva de livros. O filme tá 80% fiel ao livro e os acontecimentos principais não mudaram. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Orla e da Kate, que são duas estadunidenses que viajam pra Portugal. Elas sempre fazem isso de viajar por aí, e aí depois que a Orla tinha engravidado, elas estavam há muito tempo sem viajar. Ela ia deixar a filha com o marido e ia viajar com a amiga Kate. E elas foram pra Lisboa. Aí no segundo dia que elas estavam em Lisboa, a Orla acorda, procura a Kate em todo canto e não acha. E aí começam todas as investigações e luta pra poder lembrar o que aconteceu no dia anterior, porque ela tava de ressaca. Certa parte aqui do livro ela desconfia até de que ela poderia ter feito alguma coisa com a Kate, elas poderiam ter brigado ou alguma coisa assim. Bom, esse é o livro, eles só mudam algumas coisas. Por exemplo, o local da viagem, que ao invés de viajar pra Lisboa, eles estão... Esqueci o nome da cidade, mas eu sei que é na Croácia. Entendeu? Tem algumas mudanças que eu não entendi. Cara, esse daqui, eu acho que se eu estivesse fazendo um ranking, esse daqui teria no top 3, com certeza, que é
Herança. Eu confesso que eu só dei uma chance pra esse filme porque tinha... Gente, eu tô ruim de nome. Lily Collins. Ela fez Emily em Paris. E Emily em Paris é uma das minhas séries favoritas. Foi por isso que eu dei uma chance pra esse filme, porque tinha ela. Mas deixa eu te falar, que filme bom. É plot twist atrás de plot twist. Gente, eu não gravo nomes, eu gravo acontecimentos, tá? Eu não trabalho com nomes. Ela é uma advogada de sucesso, o irmão dela é um político de sucesso. Enfim, a família deles é pública. O pai deles também é uma pessoa, assim, renomada. Então, eles sempre estavam dando coletivas de imprensa e tudo mais. Eles recebem a notícia no meio ali da coletiva de imprensa por um dos repórteres que estavam ali, de que o pai deles tinha sofrido um infarto e de que tinha vindo a falecer. E foi o que aconteceu. É assim que começa o filme. Não tem spoiler nenhum aqui. Eles leem o testamento. O pai dela deixou uma chave pra ela. E ela não sabia o que essa chave abria. Junto com o envelope onde veio a chave, veio um pendrive onde tinha o vídeo dele falando o que aquela chave abria. E o que era um bunker. Aí agora, o que tinha nesse bunker? Eu já não posso falar. Mas resumindo, o pai dela tinha muitos segredos que ele levou pro túmulo. E agora ela que tinha que resolver toda a bagunça que o pai dela deixou. Herança maneira essa. Indico muito esse filme. Um filme mais de boinha. Um filme mais família. Tem no título De Repente Uma Família. Aqui a gente vai acompanhar a história de um casal que a princípio não queria ter filhos. Mas aí eles começaram a amadurecer essa ideia. Então eles resolvem adotar. Então eles entram num curso, não sei se pode ser chamado assim, você recebe todas as informações sobre como adotar uma criança, fazê-la se adaptar melhor, essas coisas. Aí chegou o dia no evento onde eles iam conhecer as crianças de um orfanato, interagir com elas, ver se batia ali, né, aquele match. E eles se encantam com uma menina, eles não faziam ideia de que eles iam se encantar com ela, porque a princípio eles queriam adotar uma criança pequena e a menina com quem eles se encantaram era uma adolescente. Então eles resolvem adotá-la, só que ela falou que ela não iria se não adotasse os dois irmãos mais novos dela. Começaram o processo de adoção dela e dos irmãos dela. Só que tinha toda uma questão de que, assim, a mãe deles não era sumida, não era falecida, a mãe deles estava viva, mas tinha umas questões que fizeram ela perder a guarda deles. Então tem toda essa questão aí. Cara, me arrepio só de lembrar. É um desenvolvimento muito bom que tem nesse filme. Eles aprendendo a ser pais, as crianças aprendendo a abrir um espacinho pra novas pessoas. É muito bom mesmo. Agora vamos um filme mais de zoeira, que assim, eu achei que ia ser um filme mais bobinho, mas que me surpreendeu. Guerreiros do K-pop. Te juro, cara. Te juro, confia em mim. Parece um filme só de zoeira. Parece um filme assim, só que fica zoando o universo dos K-popers, dos K-idols. Mas não é só isso. Um desenvolvimento dos personagens muito bom e já confirmaram a sequência. Eu tô louca pra ver. E eu espero muito que um personagem que eu gosto, que aparentemente desviveu no primeiro filme, volte. Quando o roteirista quer dar um jeito do personagem não ter desvivido, vamos dizer assim, ele dá um jeito. Aqui a gente vai acompanhar a Rumi, viu, ó? Lembrei. E a Rumi, ela tem... Esqueci o nome das outras duas, gente, perdão. Enfim, são 3 amigas que elas fazem um trio de K-idols, as 3. Só que esse, na verdade, é o disfarce delas. Porque sim, elas são K-idols, elas amam os fãs delas, mas o verdadeiro papel delas é que elas são caçadoras de... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas... Entendeu? É melhor falar o nome aqui do filme em inglês, que é K-Pop Demon Hunters. Paralelo a isso, temos os Sadia Boys. Lindos demais. O Dinu, principalmente. Que eles são... Não vou falar. Fica aí, você assiste. Cara, mas é muito bom. De verdade, dá uma chance. Tem momentos bobinhos? Tem. Tem referência, fica zoando o dorama. Claro que tem. O número 7 é Nonas. Que filme fofo. Sabe aquele filme que quando você termina você fala que vontade de dar um replay? Aquele filme que você vê 30 vezes e não enjoa? Tudo bem que assim, eu só vi 2, mas provavelmente eu vou chegar em 30 algum dia. Aqui a gente vai acompanhar um cara que ele tem uma família italiana, então ele cresceu vendo toda aquela cultura da família italiana, mas eles moram nos Estados Unidos. Então ele sempre viu a avó dele fazendo comida, a mãe dele fazendo comida, então ele sempre foi apegado à cultura, principalmente à comida italiana, que vamos combinar que é a melhor comida que existe, né? Não é que eu sou intolerante à lactose, mas o que uma enzima não faz, né? Anos se passam e ele cresce, a mãe dele falece. E ele começa a querer fazer uma homenagem pra mãe dele. E aí, o que ele resolve fazer? Todo ferrado de dívida? Vou abrir um restaurante. E aí, ele teve uma ideia brilhante. Porque, ao invés de contratar chefes italianos renomados, eu não contrato avós italianas pra deixar aquele gostinho de comida caseira. E é isso que ele faz. Ele lança vários anúncios pela internet, por meios, assim, antigos, assim, né? Convencionais. E aparecem 3
mais idosas, ou elas sendo italianas ou sendo descendentes de italianos. E aí começa toda essa história do desenvolvimento dos restaurantes, desenvolvimento das personagens, a gente aprendendo a história de cada avó italiana. E também tem o desenvolvimento dele. Isso já fica óbvio assim que essa personagem aparece. Então assim, não é spoiler. Então esse filme é muito bom. O próximo filme foi indicação de uma professora do meu pré-vestibular, Escritores da Liberdade. Esse filme é pesado, mas é muito bom. Fala sobre uma turma que fica numa parte bem perigosa, assim, lotada de gangues lá nos Estados Unidos. E aí tinha uma turma específica que ninguém queria assumir essa turma, porque falava que ninguém queria futuro ali, que qualquer desculpa que eles achassem pra não assumir aquela turma. Então eles contratam uma nova professora e jogam ela pra essa turma. E sempre que ela falava com outros professores ali que ela tava dando aula pra essa turma, todo mundo olhava pra ela com olhos de pena, misericórdia. Aí mostra todo o trajeto dela transformando esses adolescentes através da educação. É um filme muito bonito. Sim, tem partes que dá raiva, tem partes que você tem vontade de entrar na TV e dar o soco em algumas pessoas ali, tem partes onde dá vontade de você abraçar aquela professora e falar, tá tudo bem, mas é um filme muito bom, me surpreendeu muito, agradeço muito a professora do pré-vestibular, muito bom. Número 9 é O Amor Não Tira Férias, que tem simplesmente duas atrizes em que eu gosto bastante. O Amor Não Tira Férias vai falar sobre duas mulheres, onde uma mora nos Estados Unidos e a outra mora na Inglaterra. Elas estavam cansadas das suas vidas. Aquele negócio que eu já te falei, filmes da Netflix tem sempre isso. Minha vida tá monótona, vou mudar de país. Uma tá apaixonada pelo ex-namorado ainda, e ele acabou de ficar noivo, olha que bacana. E a outra é recém-divorciada, e resolvem trocar de casa. Então aqui tava em Londres, foi pros Estados Unidos e vice-versa. Depois que elas fazem essa troca no filme, tudo muda. Elas começam a se entender melhor, elas se encontram e encontram outras pessoas também, porque o que seria de uma comédia romântica sem o romance? Mas é um filme muito bom, eu adorei. Número 10, esse aqui fez um estardalhaço quando lançou, e eu só parei pra assistir esse ano, confesso, que é Donzela. Cara, esse filme eu berrei, eu gritei, eu fiz um estardalhaço também. Muito bom. Parecia que era eu que tava lá. Aqui a gente vai acompanhar a Millie Bobby Brown. Eu adoro essa atriz. Eu tô pra começar a assistir Stranger Things. A gente vai acompanhar aqui a personagem da Millie Bobby Brown. Ela se casa através de um casamento arranjado e da vida com um príncipe. Até o casamento tava tudo perfeito. O príncipe só faltava vir montado no cavalo. Tava tudo lindo, maravilhoso. Parecia um conto de fadas. E é esse o ponto do filme. Nem todo conto de fadas é perfeito. Nada é o que parece. Assim que eles casaram, eles fazem um ritual onde ela é jogada numa caverna com um dragão gigantesco, no caso é uma dragoa, E eu só posso falar que ela sai viva de lá, aí você vai ter que ver. Joguei no ar, se vira agora, assiste. Mas o que eu gritei nesse filme, os vizinhos devem ter ouvido. Número 11, esse filme já tá aí na vida há um tempão, mas eu só parei pra assistir esse ano e eu fiquei completamente apaixonada. É basicamente, como é que eu vou dizer, um Zootopia musical. Bom, a gente acompanha a história. Gente, eu tô muito ruim de nome, meu Deus. O Koala, ele é apaixonado por teatro e desde pequeno o sonho dele era ser um grande diretor renomado. Então ele compra um teatro e pretende produzir os seus musicais ali naquele teatro, desde os ensaios até as apresentações. Ninguém estava vindo para as audições, então ele teve a brilhante ideia de montar um concurso, onde os escolhidos, além de participarem do musical, também ganhariam um prêmio em dinheiro. Apareceu um monte de gente, e aí a gente vai conhecendo outros personagens que também têm interesse, assim, para participar desse musical. Alguns estão ali só pelo dinheiro mesmo, mas outros querem realmente participar do musical. E, tipo, é um desenvolvimento enorme dos personagens. Aquele desenvolvimento que eu já falei aqui que eu gosto bastante, me surpreendeu bastante. Eu achei que ia ser uma animação assim mais bobinha, mas é muito boa. Confia na mãe. E pra gente encerrar, uma outra animação que eu amei muito e eu espero muito que tenha uma segunda parte, A Fera do Mar. Nossa, a animação é linda, a história é linda, o filme inteiro é lindo. Aqui a gente vai entrar num mundo onde tem reinados, tem piratas, tem monstros marinhos e tem caçadores desses monstros marinhos, que são os piratas. E aí a gente vai conhecer uma personagem porreta. Os pais dela eram caçadores de monstros marinhos e ela mora atualmente no orfanato porque ela perdeu eles em uma missão dessas de caçar monstros marinhos. Um belo dia ela foge desse orfanato e se infiltra num barco de piratas caçadores de monstros marinhos. E é aí que a gente vê onde é que essa história vai dar. Já vou dizer aqui pra vocês, esse filme tem uma vibe muito Como Treinar o Seu Dragão. E tem umas criaturas muito fofas que aparecem durante o filme.
filme. Ela faz amizade com um pirata, ele protege ela. Ah, gente, vê o filme! E é isso, esses são os 12 filmes que me surpreenderam esse ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais. Aqui os vídeos são todo sábado às 18 horas, mas nos shorts temos vídeo segunda, quarta e sexta, também às 18 horas. Em janeiro teremos um negócio aí, mas eu só vou falar no primeiro vídeo de janeiro. E é isso, um beijo e eu te vejo por aí.